Neste vídeo você vai entender o que eu fiz para chegar nos meus primeiros 100 mil reais. Mas o que você precisa entender é que esse faturamento dentro desse conteúdo não tem relação com o dinheiro, tem relação com o comportamento. Pode ser os 100 mil, meio milhão, 1 milhão, não importa. Eu coloquei um número não para chamar a sua atenção, mas para você refletir, baseado na reflexão que eu fiz alguns dias atrás. Porque todos os comportamentos que eu tive para me trazer até aqui, para potencializar a minha família, são comportamentos que, se você colocar em prática, caso você ainda não esteja fazendo, com certeza irão acelerar o seu crescimento. Porque, por exemplo, na minha vida eu gastei muito tempo me relacionando com uma ilusão externa, recursos, sugestões que iriam potencializar o meu crescimento financeiro, o meu crescimento profissional, mas eu posso te garantir, com tudo que eu vivi até aqui, sem padrinho, sem amiguinho, sem alguém marcando o meu arroba, sem alguém me dando espaço para palestrar, ninguém estendeu a mão, ninguém me deu palco, ninguém disse assim, olha, Veri, vem cá, vamos fazer o Eu Presente crescer. Ninguém. Hoje tem muitas pessoas querendo fazer parte, muitas pessoas convidando para eventos, muitas pessoas usando a nossa imagem para potencializar os produtos, serviços ou até mesmo a empresa deles. Mas nem sempre foi assim. Se você olhar para a própria realidade, no sentido de atração, nós estamos a todo momento sujeitos a sermos atraídos por vestimenta, um carro, uma grande casa, alguém com muita influência. Recentemente, uma pessoa chegou até mim e disse: Cris, você pode me dar uma oportunidade para eu subir no seu palco, para eu ganhar visibilidade em São Paulo? Eu pensava do mesmo jeito. E quando ela me disse isso, eu falei: nossa, eu estou me vendo nela. Mas eu não sei como dizer para ela que isso é uma ilusão e que não vai acontecer aqui. Porque eu não acredito nesse meio. Eu não acredito nesse processo. Eu não acredito nessa facilitação, porque embora eu possa dar visibilidade para muitas pessoas, não dura por muito tempo, eu sei como acaba. E um dos principais comportamentos, eu vou colocar aqui para você o que eu acredito que me fez crescer muito rápido, além, é claro, do favor de Deus, eu vou colocar o passo a passo, que eu segui, é claro, de uma forma complexa, porque você precisa olhar para a sua realidade, mas baseado na minha concepção, eu quero trazer para você um conceito ou conceitos que com certeza vão te dar uma clareza de caminho, não por onde caminhar, porque cada um tem o seu propósito, mas talvez como olhar para esse caminho. Porque eu conheço pessoas que entraram nesse movimento, por exemplo, do marketing digital, através de muitos players, que saíram do próprio estado para irem, por exemplo, para Alphaville, São Paulo. E lá existia, ainda existe, essa super promessa que só de pisar naquela terra você vai fazer network. Só de pisar em Alphaville você vai crescer muito. Só de pisar em Alphaville você vai prosperar. Mas isso é uma ilusão. E eu demorei para entender isso. Porque esse lugar ilusório envolve percepção. E tudo que envolve percepção tem emoção. Então tem muitas pessoas sendo engajadas pelo que elas estão vendo. Mas palco e vitrine são processos diferentes. Totalmente. O palco tem pressão. O palco é realidade. O palco é você e a plateia, é você e o seu público, é você e um microfone. Já na vitrine, eu consigo colocar um manequim com uma roupa incrível em uma avenida maravilhosa, onde as pessoas passando podem olhar aquele manequim e sentir o quê? Desejo. E o desejo gera atração. Mas uma atração, lembra? Percepção é igual a emoção. Uma atração por atração pode te colocar em um buraco. Quantas dessas pessoas que fizeram transições de carreira, transições de estado para São Paulo para mudarem de vida, voltaram para o estado, pior do que estavam. Porque, olhando para a realidade, não é tão simples fazer network. Mas no passado eu comprei isso, que era só o lugar, era só o ambiente, que era só colocar uma boa vestimenta. Agora, graças a Deus, eu estou muito bem vestido. Eu tenho uma ótima condição. Mas não é só isso. Quantas pessoas não estão lá em Alphaville agora esperando alguém salvar elas? Isso não existe. Não existe. Eu quero que você entenda que o primeiro passo que eu segui, olha como isso é poderoso. Antes de eu te contar o primeiro passo que eu segui para prosperar, para chegar nesses primeiros 100 mil reais junto com a minha esposa, Veri Rodrigues, abaixo do favor de Deus, eu sempre vou repetir isso, eu quero que você se inscreva no canal. Eu quero que você usufrua do meu conteúdo não só como alguém que esteja vegetando aqui no YouTube, mas alguém que queira crescer, alguém que esteja fluindo
em estudar, entender, registrar, eu quero que você anote e colocar em prática, porque se você crescer ou com uma técnica que eu te ensine, ou com uma parte da minha história, como é o caso deste vídeo, se você crescer, eu cresço. Então se inscreva, assine o canal, ative o sininho, vamos crescer juntos. E comenta aqui o que você está achando do canal, porque nós estamos trabalhando para você. O primeiro passo que me tirou dessa ilusão que o mundo estava vendendo, que eu estava comprando, foi parar de me relacionar com tantos cursos, exatamente, tantos cursos, porque eu estava atrás de inúmeros cursos, inúmeras dicas, e comecei a me relacionar com a literatura. Olha que interessante, foi algo que eu demorei para entender, mas depois que eu entendi, eu vi que era uma coisa simples, e talvez você não tenha percebido isso ainda. Se nós olharmos para qualquer processo, não só de outras pessoas, o meu também, todo o processo de construção de metodologia vem de uma base teórica, precisa vir, senão não tem profundidade o suficiente para gerar uma transformação, para gerar um resultado factível para quem está comprando o serviço. Então, se a lógica é, antes do que eu estou comprando, teve uma preparação teórica, seja com uma base de artigo, revista, ou até mesmo um livro, por que, além de comprar, não é anular a compra, não é anular ou acelerar o seu caminho, porque se alguém está oferecendo, como eu, um caminho para você se posicionar mais rápido, falando em público, gravando um vídeo, produzindo e conduzindo reuniões, isso é incrível. Mas você não pode parar nisso. No passado, eu estava me relacionando com isso. Fulano de tal vai me salvar. O método do outro, se eu acessar, se eu comprar, vai mudar a minha vida. Eu comprei um curso aqui, uma mentoria ali, embora ali, nesses processos, existiam grandes técnicas, grandes recursos, não foi isso que fez a gente crescer, não foi. Foi a base teórica. Quando você começa a gastar mais energia, olha como isso aqui é mágico, quando você começa a gastar mais energia na literatura, buscando referências, buscando grandes nomes, principalmente americanos. Ai, mas você gosta da América? Muito. Ai, mas você paga... Não é que eu pago pau, é que a história está lá. Tudo nasce lá. Se você analisar o processo de estudo em qualquer setor, principalmente no seu, nós estamos atrasados em relação a qualquer processo didático, a qualquer processo de aprofundamento, tudo nasce lá. E se você não fala inglês, você está 1000 vezes atrasado. Muito mais. Então, quando você começa a pegar referências e ler essas referências, você começa a criar muitas sinapses e através dessas conexões neurais, quando você começa a ouvir as pessoas ensinando, se posicionando, vendendo cursos, você começa a analisar que é só um compilado de muitas teorias. Isso é ruim? Não é. Se você, por exemplo, hoje faz terapia, esse psicólogo, ele estudou uma base teórica. Essa mesma base teórica, vamos supor que ele estudou uma base teórica de Freud, de Jung, de Adler, não importa. Se essa pessoa estudou essa teoria, com certeza outras pessoas do mundo estão estudando essa teoria. Mas a questão não é ir atrás desse psicólogo que está replicando uma teoria que ele aprendeu mais a experiência de vida. A questão não é ir no curso XYZ e acessar o conteúdo. A questão é que todas as vezes que você vai direto na fonte, que é a base teórica, sempre foi. Se você analisar, olhando a história, o que reservou muitas informações, conhecimentos que atravessaram a história, foi uma base teórica, foi uma base escrita. Quando você começa a buscar a leitura, não só para absorver e gerar uma obesidade mental de conhecimento, mas você se relacionar com a leitura tentando entender como essas pessoas, que muitas já não estão mais vivas, pensavam. Baseado em como elas pensavam ou como elas pensam, caso você esteja lendo, por exemplo, hoje, dia 20 de fevereiro de 2026, Elon Musk, que tem a biografia dele, que é muito boa. Se você estiver lendo, como essa pessoa pensa, como ela age, o que ela fez, como ela fez, você começa a entender que o jogo do crescimento está muito mais no fazer do que no teórico. E olha como é contraditório. Você entende isso estudando o teórico. Porque se você não vai atrás do teórico para entender de forma específica como essas pessoas pensam, qual que é a visão de mundo. Por exemplo, você pega uma técnica hoje de oratória, de retórica, de Aristóteles. Peguei essa técnica e ouvi alguém ensinando, isso é interessante. Mas quando você se relaciona com a literatura, indo atrás deste homem, como ele pensava, quais eram as referências de Aristóteles? Como ele agia no dia a dia, além da comunicação? Você começa a extrair um outro lugar. E esse lugar é um lugar de comportamento.
E se você analisar a vida real, além da percepção, além da minha relação com esse lugar simbólico, a vida real é movida por movimento, e movimento é ação. E quando você mergulha nesse lugar literário, estudando, captando, entendendo o direcionamento de como essas pessoas criavam, para criar tem que ter uma ação, além da ação intelectual, uma ação física, você começa a olhar o mundo de uma outra forma. E aí eu comecei a fazer isso ao longo da minha vida, principalmente com o meu primeiro autor e favorito até hoje no meio, vamos colocar no meio empresarial / empreendedorismo, Napoleão Hill. É um autor muito famoso, pós-pandemia ele ficou mais famoso ainda, mas em 2017 eu já estava lendo, inclusive aqui no canal tem um vídeo onde eu extraí algumas dicas, recursos do livro As 16 Leis do Triunfo, de Napoleão Hill. Enfim, eu comecei a buscar, além do que eu estava lendo, como que ele vivia, o quanto era real tudo que ele escrevia, quais eram de fato as relações que ele tinha com, por exemplo, Ford e todos os outros bilionários que ele acessou, sentou, entrevistou. Quando você começa a ir atrás de comportamentos de sucesso, é diferente. Porque hoje, infelizmente, estão vendendo muita teoria. Hoje estão vendendo muita velocidade, um caminho mágico para você chegar em um lugar de crescimento, mas isso é emocional. Emocional por emocional custa caro. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria me relacionado muito mais com o que esse cara fez, como ele pensava. E quando eu comecei a fazer isso, adivinha? Eu parei de fazer tantos cursos. E todos os cursos que eu entrei foi buscando comportamento, não era mais teoria. Cris, mas não é através do conhecimento que nós crescemos? Sim, a própria Bíblia nos diz que nós devemos amar a sabedoria. Inclusive, Davi ensinou isso para Salomão. Ame a sabedoria com toda a sua força. Inclusive, quando Deus vem e fala, Salomão, o que você quer? O que ele pede? Sabedoria. Por que eu estou falando isso? Existe uma trajetória intelectual que começa com uma informação. Essa informação pode estar em um livro, ela pode estar em um vídeo, como você está assistindo esse. Essa informação, ela pode estar em uma revista, em um artigo. Quando essa informação passa pelo meu processo do córtex pré-frontal, que é o processo lógico, e eu racionalizo essa informação e entendo, vira conhecimento. Agora, quando eu pego esse conhecimento e dou um jeito de viver ele, ou seja, levando ele para a prática, entendendo como ele é na vida real, mesmo que eu tenha um resultado problemático ou um resultado positivo, vamos colocar assim, não importa. Se deu errado, eu vivi o conhecimento, logo eu tenho a sabedoria do viver. Se deu certo, eu tenho a sabedoria. Então é muito mais fácil você, por exemplo, seguir alguém que está vendendo o que ele vive do que vendendo o que ele entende. Porque o médico que não cuida da saúde, ele está vendendo o que ele entende. O que ele processou a nível de informação e transformou em conhecimento. Agora, aquele nutrólogo que tem um shape, aquela nutricionista que está com um corpo trincado, ela está em um nível de sabedoria. A energia é diferente, a forma que ela ensina é diferente. Por quê? Ela lida com a vida a partir do movimento real. Então, quando eu falo para você, olha, não importa se você vai acessar a informação mais incrível possível, se relacione começando pela literatura com os comportamentos. Depois que você entende os comportamentos, foi o que eu fiz. Comecei a ler Napoleão, Napoleão disse assim, olha, eu era ousado, eu queria trabalhar de graça, eu testava muitas variações para chegar no meu objetivo. Eu aprendi e eu apliquei isso na minha igreja. Eu vi muitas pessoas indo lá, muitos pregadores incríveis, inteligentes, na minha igreja na Zona Leste, que tinham outras igrejas gigantescas. Esses caras iam lá, pregavam, era incrível, e ninguém fazia uma pergunta. A galera só falava, Deus abençoe, ai, foi incrível. E aí tinha uma salinha para comer, e aí a maioria atropelava eles para comer na frente deles, e eles ficavam de canto muitas vezes, e eu chegava lá e fazia perguntas. Porque eu aprendi isso na literatura, não a partir só do conhecimento que Napoleão Hill estava passando, mas a partir do que ele dizia que fazia. Se esse cara estava há 100 anos atrás fazendo perguntas, eu vou fazer a mesma coisa. Então comecei a fazer perguntas e cada resposta me dava um novo fazer. Eu estava atrás do fazer, não do entender apenas. É importante, é um processo lógico. É claro que você precisa entender, gerar conhecimento, mas o mais importante é o fazer. E aí quando você começa a fazer perguntas, que é um dos exemplos que eu aprendi do fazer, baseado na literatura, tudo muda.
Porque a resposta que vem, se é do lugar certo, vai te dar um direcionamento do como fazer certo, para você também não perder tempo de vida, para não fazer do jeito errado. Então, isso me tirou de 4 mil por mês, junto com a minha esposa, que era vendendo geladinho às vezes era vendendo arte. Nós passamos um tempo vendendo artes, eu e a minha esposa, onde ela era a artesã de uma técnica chamada Killing, e eu aprendi a fazer anúncio. Aí eu divulgava, começamos a vender a nível Brasil, mas não rolou muito bem, porque começou a sobrecarregar ela, a agenda estava lotada, já eram 2 meses para frente de agenda e ela já não tinha mais uma qualidade de vida. Então nós começamos a criar novos movimentos. E todos esses novos movimentos que nos tiraram do 4 mil mês, nos levou para o primeiro faturamento, que inclusive esse primeiro faturamento foi na Hotmart, de 100 mil reais, há um tempo atrás, foi de como eu entendo fazer. Eu não sei se você está entendendo, esse aprendizado é poderoso. Esse mesmo conhecimento, eu coloquei aqui 100 mil reais, mas foi o mesmo conhecimento que trouxe milhões de faturamento para a nossa empresa. É o mesmo conhecimento que nos trouxe a sabedoria de materializar o que nós estamos entendendo no fazer para trazer o quanto antes para as nossas vidas a sabedoria vivida. É esse mesmo conhecimento que hoje nos dá a possibilidade de ter uma hierarquia dentro da empresa com colaboradores diversos em setores diferentes. É esse mesmo conhecimento que nós transformamos em sabedoria que pode mudar a sua vida, que me dá a possibilidade de estar gravando agora, dia 20 de fevereiro, às 14 horas da tarde, para você crescer. Para de se relacionar com a percepção, o que eu estou vendo. Lembra? Palco é diferente da estética. É gostoso ver o desejo, mas você precisa se perguntar: eu estou aprendendo e me relacionando apenas com informações, só com bases teóricas, ou está ficando claro o que fazer, o como ele está fazendo, o como ele pensa para chegar nessa sabedoria o quanto antes? Porque quando eu entendi isso, eu comecei a produzir conteúdo diferentemente. Por exemplo, eu seguia junto com a minha esposa, nós amávamos, acompanhávamos muito, e você gostando ou não, eu não me importo, tá? Antes de você gastar a sua energia. Nós aprendemos muito com o Pablo Marçal na pandemia, sobre mentalidade, marketing digital, mas qual que era o problema? Naquela época, nós estávamos nos relacionando apenas com a teoria, e a teoria, quando ela é bem falada, quando ela é bem projetada, quando ela é bem construída, gera uma dopamina, é gostoso de ouvir. É muito gostoso. E aí, quando você só se relaciona com esse lugar emocional, não tem aprendizado real. Tem retenção de alguns insights, de alguns recursos. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a aplicar o que eu estou te ensinando e a nossa vida acelerou mais ainda. Eu comecei a me perguntar: como que o Pablo está produzindo conteúdo? O que ele está fazendo além do que ele está falando? Como que o Pablo se veste para produzir conteúdo, gravar anúncios? O que e por que ele está fazendo o ato de mostrar, ostentar? E aí eu parei de me relacionar com o que estava sendo dito. Porque se você pegar uma palestra do Pablo, vai de 2 a 4 horas. E é muito bom de ouvir. Você aprende muito, já abençoou muitas famílias. Você gostando ou não, curtindo ou não. Mas a grande questão é, o que ele estava fazendo transformou o meu fazer. E aí o fazer te leva muito mais rápido para a sabedoria. E na sabedoria, que é lidando com a vida real, você cresce muito mais rápido. Você que já se formou na faculdade, você sabe que a vida real pós-faculdade vai ser a verdadeira faculdade. Porque enquanto você está na faculdade, você vai acessar inúmeras informações. Um pouco aqui, um pouco ali, e aí você vai fazer provas, vai decorar coisas que você talvez nunca vai utilizar, mas depois que você se forma, aí sim começa a vida real. E aí na vida real você entende que teoria funciona, na vida real, você entende onde você precisa se aprofundar e se especializar. Ou seja, nós voltamos para o fazer. E o fazer está fazendo não só a nossa família crescer, mas muitas pessoas que entenderam isso há muito tempo. Se você pegar a história de Henry Ford, ele mal sabia ler. Se você pegar a história de Henry Ford, ele foi um dos maiores empresários que já existiram na face da Terra. Como que um cara que não sabia ler desenvolveu um ecossistema gigantesco? Com um pouco que ele sabia, ele evoluiu, colocando energia no fazer, até que ele conseguiu capital para pagar, comprar o tempo de outras pessoas, muito mais inteligentes, para estenderem o tempo delas no fazer que ele não precisava ou não entendia. Aí o crescimento é exponencial, porque eu trabalho para ganhar mais tempo, para potencializar outras pessoas. Nessa potência, eu coloco outras pessoas para brilharem no setor delas, para crescerem baseado no que elas estudaram.
Então todo mundo ganha no fazer. E aí você entra nesse lugar de gestão como um líder, colocando as pessoas no lugar certo para potencializar o fazer além da teoria. Por que tem muitos líderes que estão com resultados problemáticos? Porque são muitas reuniões, muitas teorias, muitas metas, muitas ideias, mas pouca clareza de como praticar, como materializar o quanto antes essa informação em um caminho de sabedoria. Então, se você pegar tudo que eu falei, vai na teoria. Se você for fazer um curso, vai na prática, vai buscar a existência da sabedoria vivida para você entender como na vida real o que funciona e o que não funciona. Ah, eu vou para um lugar que na geografia vai fazer eu prosperar. Vai lá experimentar na prática e ver o que é. Vai entender a partir de uma conexão o que é isso, faça perguntas, buscando a sabedoria, não a teoria, porque eu tenho certeza que você vai crescer muito. Obrigado por ter assistido até aqui, eu espero ter contribuído com o seu crescimento. Se você ainda não se inscreveu no canal, você já sabe, é só você ativar o sininho e continuar crescendo conosco e comentando, é claro, o que você está achando, o que você está aprendendo. E por favor, não se esqueça que você nasceu para reinar sobre todas as coisas.